Alguma vez já passou pela cabeça o que acontece depois da vida? E se a nossa existência não for simplesmente uma linha reta, mas um ciclo? Hoje a gente vai explorar uma estrutura de pensamento bem complexa que aborda exatamente isso, o ciclo multiexistencial. A pergunta que move toda essa ideia é, na verdade, uma que todo mundo já se fez em algum momento. Será que somos imortais? É desse ponto de partida que todo o conceito do ciclo multiexistencial começa a se desenrolar. Tá, mas o que é, afinal, esse tal de ciclo multiexistencial? Bom, a ideia central é que a consciência não vive uma única vez. Na verdade, ela estaria num ciclo constante, alternando entre a vida física, aqui na Terra, e um período fora daqui, em outra dimensão. E tudo isso como parte de um grande processo de evolução contínuo. Mas como essa jornada acontece exatamente? O primeiro ponto para entender isso é que não se trata de um ciclo que acontece ao acaso, mas sim de um caminho de aprendizado, de aprimoramento constante. A premissa aqui é que nenhuma vida é em vão. Cada consciência é vista como algo muito antigo que está numa longa jornada evolutiva, e a meta é que, com o passar do tempo, os períodos entre uma vida e outra se tornem cada vez mais produtivos, mais cheios de aprendizado. Esse ciclo todo se desenrola entre duas dimensões principais e é fundamental entender essa alternância para sacar a ideia completa do processo. Pensa assim, de um lado, a gente tem a dimensão intrafísica, é o aqui e agora. Neste estado, somos uma consim, uma consciência vivendo dentro de um corpo físico, que é chamado de soma. Do outro lado, tem a dimensão extrafísica, que seria a nossa verdadeira casa. Lá, a gente se torna uma consciex, ou seja, uma consciência já livre do corpo físico. O ciclo é justamente essa dança, sabe? Essa passagem entre esses dois estados. E esse fluxo tem 4 etapas bem claras. Começa com a ressoma, que é o renascimento, a volta para a vida física. Aí vem a vida intrafísica, a experiência humana que a gente conhece. Depois, acontece a dessoma, que é a morte, a desativação do corpo. E isso leva à intermissão, que é esse intervalo extrafísico, até o ciclo começar de novo. É um loop constante de aprendizado. Mas o que acontece nesse período entre as vidas? A chamada intermissão não seria só um tempo de espera. Para as consciências consideradas mais maduras, é uma chance de participar dos cursos intermissivos. Pensa nisso como um tempo para aprender, processar o que passou e planejar a próxima vida. Tudo para otimizar a própria evolução. Só que essa jornada não é um círculo que fica se repetindo no mesmo lugar. A ideia é que seja uma espiral para cima. Existe uma progressão, quase como uma escada evolutiva que a consciência vai subindo. Essa escala evolutiva ajuda a mapear essa progressão. Apesar de ter vários níveis, aqui a gente vê os marcos principais. Começamos como o Homo sapiens sapiens, o estágio humano comum. Com a evolução, podemos nos tornar um projetor consciente e assim por diante até chegar no nível de serenão, um ser de altíssima evolução. E o estágio final de tudo seria a consciência livre. E isso nos leva ao grande objetivo de todo esse processo. A meta não é ficar reencarnando para sempre, de jeito nenhum. O objetivo é evoluir tanto a ponto da reencarnação não ser mais necessária. É alcançar o estado de consciex livre e finalmente se formar nesse ciclo. Mas essa jornada não é aleatória, não. Ela seria guiada por regras bem claras, os chamados critérios evolutivos, e teria até a supervisão de um orientador evolutivo. Vamos ver como isso funcionaria. Existem 3 critérios principais que, segundo essa linha de pensamento, determinam o ritmo e a natureza do nosso ciclo. O da grupalidade, o da complementaridade e o da atividade pluriexistencial. E cada um deles mexe com a nossa jornada de um jeito bem específico. O primeiro, grupalidade, quer dizer que a gente não evolui sozinho. A nossa jornada estaria ligada à do nosso grupo kármico. Ou seja, a duração da nossa vida e do tempo entre elas não depende só da gente, mas também das pessoas mais próximas nesse nosso grupo evolutivo. Agora, o segundo critério, o da complementariedade, trata de uma situação bem delicada. Quando uma vida é interrompida voluntariamente, o resultado seria um renascimento quase imediato. O objetivo seria complementar o período que tinha sido planejado, o que no fim das contas diminui drasticamente aquele tempo super valioso de aprendizado na intermissão. E por último, o terceiro critério, o da atividade pluriexistencial, é o caminho, digamos, proativo.
É para quem escolhe de forma consciente acelerar a própria evolução. A sugestão é que se busque esse caminho o mais cedo possível. E como seria o perfil de quem segue esse caminho mais ativo? Bom, seria alguém que age com lucidez, que busca ajudar os outros, que olha além do próprio ego. Uma pessoa que aprende a confiar nos seus orientadores, que prioriza o bem maior e, como resultado de todo esse entendimento, acaba tendo períodos intermissivos mais longos e muito mais produtivos. Ok, então, depois de toda essa jornada, qual é a grande lição? Tem um princípio fundamental que amarra todo esse conceito de um jeito que é ao mesmo tempo surpreendente e que dá o que pensar. E olha só que curioso, a base de toda essa estrutura é o princípio da descrença. Ou seja, não acredite em nada, nem mesmo no que foi apresentado aqui. É um convite direto à reflexão, ao pensamento crítico e principalmente à verificação pessoal, através da própria experiência. É uma conclusão muito poderosa para um conceito tão profundo. Porque no final, o que essa jornada significa para cada um, bom, parece que é uma resposta que só pode ser encontrada na própria busca.